Bom dia, querido amigo, querida amiga desse canal. Eu sou Mili Vieira, estou aqui para mais um dia, mais um devocional. Eu tentei fazer um formato diferente, quis somente colocar aquilo que eu tinha escrevido, um devocional, mas eu confesso a vocês que eu acho que o Senhor me ungiu para fazer esses devocionais. E eu tava com saudade de gravar, saudade de vir aqui conversar com vocês. E eu tenho mais um devocional para compartilhar com vocês hoje. E é uma palavra que eu já escrevi há alguns dias, mas eu acredito que o Senhor ministrará o teu coração, assim como ministra o meu coração. Então vamos lá para o devocional? Ouvindo a voz de Deus em tempos difíceis. Nem sempre o fogo vem para consumir. Às vezes, ele vem para nos fazer ouvir a voz de Deus. No deserto, é comum ver a sarça pegar fogo e ser consumida, mas não é comum que ela arda e permaneça intacta. Foi exatamente isso que aconteceu enquanto Moisés cuidava das ovelhas do seu sogro, em Horebe, o monte de Deus. Uma sarça pegou fogo e não se consumiu. E isso chamou a atenção. Ao se aproximar, ele ouviu a voz de Deus, que o direcionava ao propósito para o qual ele havia nascido: libertar o povo de Israel da servidão do Egito. Querido amigo, querida amiga, a sarça não se consumia no fogo, porque Deus estava no meio dela e falava do meio dela. É a presença de Deus que transforma tudo em nossas vidas e não aquilo que nos ameaça, ainda que sejam provações, decepções ou limitações. Veja só, o fogo aparentemente parece algo que queima, né? Que consome coisas frágeis, né? O fogo, a gente geralmente não vê o fogo como uma figura de algo bom. Geralmente, quando algo pega fogo, aquilo é consumido, né? Quando estamos passando pelo fogo, nós estamos passando por provações, não é isso? Não é verdade? Nós temos essa imagem na nossa mente e muitas vezes associamos ao fogo algo ameaçador, não é verdade? Mas o que transforma tudo em nossas vidas é a presença de Deus e não aquilo que nos ameaça, ainda que sejam provações, decepções ou limitações. Se Deus estiver conosco, nada poderá nos consumir. Pelo contrário, a sua voz ecoará, trazendo direção para o propósito que Ele tem para nós. Entenda que o fogo não consumiu a sarça, porque Deus estava no meio dela. Não tem como um fogo pegar numa sarça e não ser consumida. Mas porque Deus estava no meio da sarça e Deus falava com ele no meio da sarça, o fogo não a consumia. Você está conseguindo entender o que eu estou te dizendo? Que nós não seremos consumidos pelo fogo quando Deus estiver no meio de nós, quando Deus estiver no meio daquela provação, quando Deus estiver no meio daquela situação difícil, Deus está em você. Você não será consumido por essa provação, você não será consumido por esse fogo, mas pelo contrário, você vai ouvir a voz de Deus, que vai te direcionar ao propósito pelo qual você nasceu. Sabe aquele versículo que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Sabe? Todas as coisas contribuem juntamente. Então você consegue entender que até mesmo as provações que nós passamos nos atrai à presença de Deus. O fogo atraiu Moisés, mas não foi só o fogo, foi
a sarça não se consumir no meio do fogo? E se nós fizermos aqui uma analogia, nós vamos ver que o fato de você não morrer, mesmo passando no meio do fogo, isso vai atrair as pessoas. O que será que tem ali? Por que será que ela ainda continua com esse sorriso no rosto? Por que será que ela ainda continua com a presença de Deus? Por que será que ele ainda continua na presença de Deus, passando por tudo isso que ele passou, por esse fogo? É que Deus estava no meio dele. É que Deus estava com ele. E porque Deus estava ali, naquela sarça, o fogo não pôde a consumir. Você consegue entender? Versículo de hoje é Êxodo, capítulo 3, versículo 4, que diz assim: Vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou-o do meio da sarça, e ele respondeu: Estou aqui. Vamos orar? Senhor, eu sei que mesmo em meio a tantas dificuldades e ao fogo das provações, posso confiar que o Senhor está comigo. Ajuda-me a ouvir a tua voz, mesmo quando tudo ao meu redor parece difícil. Que a tua presença me guie e me fortaleça, mostrando o caminho para cumprir o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia. Tchau, tchau.